Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, vamos ouvir o Evangelho desta quinta-feira, dia em que a Igreja celebra a memória de Santa Clara de Assis. O Evangelho é de Mateus, capítulo 18, versículos 21, até o capítulo 19, versículo 1. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir é o da misericórdia infinita. O Senhor é aquele que nos perdoa de todo o pecado. O Senhor é aquele que age abundantemente sobre nós com misericórdia. No entanto, essa mesma atitude ele pede de nós, que nós perdoemos, que nós sejamos também misericordiosos, mas que essa misericórdia de fato aconteça na nossa vida, que nós saibamos não só perdoar aos nossos devedores, mas que saibamos também nós tendo a humildade de também pedir perdão. Meus irmãos e irmãs, o perdão é uma via de mão dupla. Na medida em que nós o distribuímos, nós o recebemos. Agora, de que adianta nós perdoarmos a tantos e não recebermos o perdão? De que adianta nós recebermos o perdão, sermos perdoados pelos outros, mas não termos a humildade para pedir perdão? Perdão, meus irmãos e irmãs, no fim de tudo, é uma questão de humildade. E Deus espera que nós sejamos bastante humildes o suficiente para reconhecermos que necessitamos dar e pedir perdão. Na mesma medida em que pedimos, devemos dar. Na mesma medida em que recebemos, devemos dar. E o Senhor nos perdoa infinitamente, sem medidas
e sem reservas. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, isto é, ilimitadamente. O perdão em Deus, ainda que nos custe, ainda que nos doa, vale a pena e nos dá a salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se a nossa homilia foi edificante para você, não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar. Conheça também o nosso podcast e que Deus lhe abençoe sempre. Uma palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu